Alô, galera do segundo ano do Miguel Couto, sou eu, professor William Campos. Mais uma super aula. Hoje a gente vai ver a crise de 29 nos Estados Unidos, a Grande Depressão e o New Deal. Essa aula de hoje eu considero a principal aula de economia de história. Essa aula é uma aula mágica, pessoal, por quê? Ela ajuda a entender a chegada de Vargas ao poder no Brasil. Ela ajuda a entender a chegada de Hitler ao poder na Alemanha. Ela é uma das causas principais da Segunda Guerra Mundial. E por si só, é uma aula muito importante, que vai mexer com a tua vida até hoje, 2020. Então, eu quero desejar saúde para vocês. Vamos resistir e te dizer que hoje vale muito a pena. Muito a pena. Mas é uma aula rápida, sabia? Hoje é uma aula rápida. Eu vou dividir essa aula em 6 partes, tá bom? Tchu, tchá, tchá, tchá. Vamos que vamos? Bom, a primeira parte que a gente vai saber é 1914 a 1918. Você pode anotar no caderno, tá na apostila. Mas anota aí. 1914 e 1918. O que aconteceu nessa época? Primeira Guerra Mundial. A Primeira Guerra Mundial foi uma disputa entre quem queria dominar o mundo, a Alemanha principalmente, contra quem já dominava, Inglaterra e França. Eu te dei essa aula. Sim, te dei. Mas no final da guerra, quem é que foi o grande herói? Foram os Estados Unidos. USA. Eles ajudaram a Tríplice Entente a vencer. Então, na Primeira Guerra Mundial, os Estados Unidos são os grandes vencedores. Os grandes vencedores. Isso é muito importante. Na briga entre os europeus, o grande vencedor vai ser um país do continente americano, os Estados Unidos. Então, a maior consequência, na minha opinião, da Primeira Guerra Mundial é a hegemonia dos Estados Unidos sobre o planeta. Em 17 não tinha União Soviética ainda. Mal tinha a Revolução. Então, o americano sai da Primeira Guerra, na minha opinião, como dono do mundo capitalista. Então, essa é a primeira informação que eu queria te passar. Na briga dos europeus, os norte-americanos se sobressaem. Bom, a segunda parte da aula, que na verdade é um aquecimento, até para a aula poder durar quase 20 minutos, a segunda parte da aula é de 1919 a 1923. Tchu. Nessa época, a Europa está em declínio, certo? Teve a guerra, milhões de mortos, economia quebrada, nações fragilizadas. Então, a Europa cai. Quem é que subiu? O USA, Estados Unidos. Então, anota aí. Declínio europeu e ascensão dos Estados Unidos. Posso te dar alguns números? Sim, não é porque a aula é digital que não tem qualidade. E eu quero o melhor para você, porque essa aula cai muito. Os americanos, em 1914, eles tinham 1,8 bilhão das reservas de ouro do planeta. Em 19, quando a guerra acabou, os americanos tinham 5,4 bilhões em reservas de ouro. Posso te dar outro número? Em 14, os americanos exportavam 2,4 bilhões. Em 19, os americanos exportavam 7,1 bilhões. Para ficar mais fácil, 40% de tudo que era produzido no planeta era feito nos Estados Unidos. Então, os americanos se fortaleceram muito com a Primeira Guerra Mundial. Muito. Eu diria que eles se tornam os donos do mundo capitalista. Ok? Então, Europa em declínio,
pós-guerra e o americano em ascensão, economicamente falando. Hoje é uma aula mais de economia, tá? Fica ligado, cai muito. Então, de 1919 a 1923, eu queria que você anotasse aí: crise europeia e ascensão dos Estados Unidos. Os americanos, eles vão viver uma euforia econômica, que eu vou explicar melhor na terceira parte da aula. 1923 a 1928. Posso te ajudar? 14 a 18, Primeira Guerra Mundial. O americano sai muito forte. 19 a 23, declínio europeu e ascensão econômica dos Estados Unidos. Agora a parte 3, 1923 a 1928. Eu podia botar junto, mas eu não vou botar não. Eu quero que você veja essa aula várias vezes. Reparou que eu não dei bom dia? Porque você pode ver de tarde e de noite. Então, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu troco esse monte de bom dia pelas seguintes palavras: saúde. Enem já está marcado. Já está marcado o Enem. 17 de janeiro, 24 de janeiro. Então, vamos estudar. Aliás, para você do segundo ano foi bom. Porque se essa prova fosse em maio, você não ia ter o seu Enem do ano que vem. Mas vamos que vamos. De 1923 a 1928, o americano vai viver uma euforia. Essa euforia se chama American Way of Life. O que é American Way of Life? É o jeito americano de viver. Posso falar um pouco? O americano, ele se acha predestinado por Deus, escolhido. Nessa época, ele vai ter certeza. A vida vai melhorar nos Estados Unidos. O crediário, as pessoas vão comprar geladeiras, televisão não, mas fogões, carros, equipamentos agrícolas. Vai haver uma euforia. Broadway. Sabe, os grandes artistas de cinema, Hollywood. O americano era feliz e sabia disso. A vida americana melhorou. Olha, eu vou te dar números nessa aula, que é uma aula de economia. O número de miseráveis pobres nos Estados Unidos era menor que 5%. Opa, peraí. Eu disse que 95% era rico? Não, não disse isso. Eu disse que a taxa de pobreza era menor que 5%. Então havia uma euforia nos Estados Unidos. Sabe esse negócio de crediário, Casa Bahia, Líder, essas coisas? Nasceu nessa aula. Muitas pessoas vão pegar o dinheiro e vão comprar ações de empresas tipo a General Electric na Bolsa de Valores. Então, é um grande momento de euforia. Eu diria que são 10 anos de sucesso. 1918 a 1928. Então vai haver uma euforia nos Estados Unidos. Mas lembra, na parte 1, Primeira Guerra Mundial. Na parte 2, crise europeia e ascensão dos Estados Unidos. Na parte 3, American Way of Life e, não expliquei nada ainda, recuperação europeia. Sim, até com a ajuda americana, a Europa vai voltar a crescer. Ninguém fica na decadência, na desgraça a vida inteira. Então a Europa vai se recuperar aos poucos. E em 1928 ela vai anunciar a redução das importações em 1929. Aí que a gente vai para a quarta parte. Eu diria que a quarta parte e a quinta são a aula. O resto é um conteúdo, um esquenta, para você tomar cuidado com essa aula muito famosa. Mas a quarta parte é 1929 a 1932. Nessa fase é que vai ter a crise de 29, que eu prefiro que você chame de Grande Depressão. Sim, porque é em 29, é em 30, 31, 32. O que vai acontecer? A Europa vai reduzir as importações, digamos, em 30%.
Isso quer dizer que o americano vai vender 30% a menos. Ok? Matemática simples. Só que o americano era marrento, folgado, liberal. Ele dizia que a mão invisível do mercado ia resolver tudo, que o que não vendesse para fora, eles venderiam para dentro, que o mercado ia absorver, blá, 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 blá. Superprodução, arrogância, crise do liberalismo. Muitos alunos acham que essa aula é só por causa da crise de superprodução. Não é só isso, é crise do modelo liberal. O americano achava que nada atingiria ele. O Estado, o governo, não intervinha na economia. E pela tese, pela teoria, o que não vendesse para fora, para a Europa, venderia para dentro. Moral da história. Quando os empresários descobriram que ia vender menos, se desesperaram. Começaram a demitir. Então, peraí. Com demissão vai ter mais salário ou menos? Menos. Com menos salário vai ter mais consumo ou menos? Menos. Com menos consumo vai ter mais produção ou menos? Menos. Com menos produção, o capitalismo vai quebrar. É uma bola de neve do caos. Os americanos vão ser vítimas da arrogância, da superprodução, da crise do liberalismo. Se sentem inatingíveis e vão quebrar. Vai ser uma desgraça. 12 a 13 milhões de desempregados. Quase 80 mil empresas falidas. 4 mil bancos quebrados. As pessoas vão morrer de fome. Tem um filme que eu queria que você visse, Cinderella Man. Muitos filmes legais sobre essa época. O americano vai cair do topo para o chão. Do planalto para a planície. Da glória e da riqueza para a desgraça e para a miséria. Então a crise de 29 é uma crise de superprodução. É uma crise do modelo liberal. É uma crise de arrogância também. Uma crise que podia ser evitada. Mas o americano achava que estava imune. O americano achava que era uma crisezinha. Então o que vai acontecer, meus amores? Os Estados Unidos vão quebrar. Quem era o presidente dos Estados Unidos nessa época? Roosevelt. Não, não, não. Roosevelt, não. O presidente era Herbert Hoover. Guarda isso. Hoover, ele achava que a economia se ia acertar sozinha. Sabe o que ele fez? Nessa época tinha até lei seca. Sabe o que ele fez? Ele exigiu o repatriamento de capitais. O dinheiro que o americano emprestou para o mundo, ele queria de volta. Não vai dar certo. E ainda vai quebrar a Alemanha. 2, ele vai reduzir as importações. Essa aula tem muito número, né? Mas é importante. O americano, ele importava 4 bilhões. 4 bilhões. Vai reduzir para 1 bilhão. 4 para 1. E vai quebrar a Argentina com trigo, vai quebrar o Brasil. Então o Hoover, ele mergulha os americanos ainda mais em crise. Por que as empresas vão quebrar? Porque as pessoas faziam crediário, certo? Sem salário, as pessoas não vão pagar. As empresas passavam isso para os bancos. Sem pagar os bancos vão quebrar também. Então é uma bola de neve do caos. É uma desgraça. Essa é a quarta fase. Eu sei que alguns professores estão dando aula com quadros lindos, né, com técnicas sensacionais, mas eu queria eu e você, porque eu quero ser um explicador. Essa aula tem na internet, tem na apostila. Qual é o meu papel? Te explicar o mais difícil, o que cai mais. Então, se você estiver gostando das aulas, fala. Fala para quem dirige a sua região. Fala para a direção do Miguel Couto. Assim como se você não estiver feliz, fala também. Então o americano quebrou. Como é que o americano vai resolver? Eleição. Hoover vai disputar a eleição contra Roosevelt. Franklin Delano Roosevelt. Vai ter uma eleição, o Roosevelt vai propor um New Deal, um novo acordo. E ele ganha de goleada. Ganha de goleada. E se torna presidente dos Estados Unidos. Aí a gente vai para a quinta fase da aula. Qual é a quinta fase?
Franklin Delano Roosevelt e o New Deal, que é de 33 a 39. Ele ganhou a eleição em 32, mas ele toma posse em 33. E ele vai fazer com alguns economistas, keynesianismo, já ouviu falar? Uma política de intervenção do Estado na economia, sem ser socialista, mas sem ser omisso. Não é União Soviética, não é comunismo. O Estado deixa de ficar parado e vai entrar em campo. Isso é muito importante, ele vai criar programas sociais. New Deal quer dizer novo acordo. Vai criar grandes obras, vai construir escolas, hospitais, highways, a infinita highway. É Humberto Gessinger, engenheiro do Havaí. Não conhece porque tu é novinho, mas vai na internet. Então o que vai acontecer, meus amores? O que vai acontecer? Grandes obras para gerar emprego, seguro-desemprego, financiamento agrícola. O Estado vai deixar de ser omisso e vai intervir na economia. Qual é o objetivo de fazer grandes obras? Recuperar o emprego. Qual é o objetivo do seguro-desemprego? A pessoa ganhar uma renda e poder consumir. Consumindo, ela aquece a economia. Aquecendo a economia, a produção volta a crescer. Entendeu? Roosevelt é um gênio. Um gênio. Você está numa aula sensacional. Sem humildade. É uma aula pequena. Eu até estou esticando ela. Mas que cai sempre. Sempre. Vale a pena. Próxima prova eu vou botar a crise de 29 para tu. Prometo. Então o Roosevelt vai usar o Estado para intervir na economia. Construção de obras públicas, geração de empregos, seguro-desemprego, financiamento agrícola. Ele vai ajudar a economia. E isso vai diminuir o desemprego para uns 6 milhões. Só que em 39 vai ter a Segunda Guerra Mundial, né? O último item. E aí o americano vai aproveitar. A sorte não é para quem quer, é para quem tem. Então a Segunda Guerra Mundial vai ajudar os Estados Unidos. Mas vamos devagar, deixa eu só reprisar um negócio aqui. Crack da Bolsa de Nova York, eu não gosto muito disso. São pessoas que perdem tudo na Bolsa e se suicidam. Isso não é aula. A aula é a crise de superprodução, crise do liberalismo, crise de arrogância. A aula é o Estado intervir na economia sem ser dono, mas sem ser omisso. O que eu acho difícil? Se a gente estivesse no presencial, você me perguntaria: de onde o americano achou dinheiro para resolver isso? Pois é, esse é o teu problema. Hoje não é aula de pobre. Pobre aqui sou eu. Hoje é aula de rico. É aula de Estados Unidos. Eu não falei que o americano tinha muitas reservas em ouro? Então ele tira o padrão ouro na moeda e sabe aquele banco que todo mundo quer assaltar nos filmes de cinema? Ele vai usar o dinheiro do Estado para ajudar a economia. Inteligente. Porque se a economia voltar a crescer, as pessoas voltam a pagar impostos. Então vale a pena estudar mais isso. New Deal é sensacional. É a base de políticas sociais, até como o Bolsa Família no Brasil. O Estado entra na economia para combater as desigualdades e para dinamizar o funcionamento. É muito interessante. Eu diria que é uma das coisas mais geniais do século XX. A outra foi a NEP, que eu acho que eu dei na aula de Revolução Russa. Tá bom? Então, o americano está em crise, sai da crise. E o mundo? O mundo é que se exploda. Na Alemanha, Hitler vai chegar ao poder. Outra aula. No Brasil, Vargas chegou ao poder. Outra aula. E o mundo? O mundo vai ficar à beira de um ataque de nervos. E vai acabar indo para a Segunda Guerra Mundial. Mas isso é outra aula. Saúde, amores. Saúde.